Senhor, queridos professores. Estamos mais uma vez aqui com vocês, agora para compartilharmos com vocês a lição de número 4 do Jardim de Infância do nosso terceiro trimestre. E olha só, nós já sabemos que o tema geral de nossa lição é Aprendendo que Deus me protege. E na lição de hoje, iremos compartilhar com as nossas crianças a respeito da fé, do que é ter fé, o que significa fé. A gente vê lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a gente precisa passar isso para as nossas crianças, que fé é a gente ver aquilo que não existe, mas confiar que vai existir, porque nós temos um Deus grande e poderoso. E isso está bem claro lá no Refletindo, onde nós, professores, precisamos estudar a lição, se apropriar de cada tema, planejar nossa aula para que a gente possa levar o melhor para as nossas crianças. O tema geral da lição 4 é Papai do Céu não deixa faltar azeite. Já é uma história bem conhecida, não é? Em que uma viúva, a gente vai explicar para as crianças o que é ser viúva. Podemos perguntar para elas e escutar a resposta, né? E aí, depois, nós, professores, explicamos que ser viúva é aquela mulher que já não tem mais o seu esposo, que ele dormiu no Senhor, não é? Então, com um jeitinho bem especial, a gente precisa fazer com que a criança compreenda todos esses termos, certo? Então, ela tinha 2 filhos e o seu marido, quando morreu, deixou uma dívida muito alta. Mas o Senhor enviou a providência. Quando apareceu quem? Eliseu, aquele profeta que o Senhor enviou para socorrer aquela mulher. Então, você vai fazer a contação dessa história conforme a orientação da nossa lição para os pequeninos. E aí, a lição também traz para nós o versículo de memorização, que esse ponto é de fundamental importância para as nossas crianças e que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 11, e o versículo de número 3. Antes de você organizar esse versículo de uma outra forma, escrito em um cartaz, você precisa apresentar para as crianças a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ler para elas o que está escrito em Lucas 11:3, que diz: dai-nos cada dia o alimento que precisamos. E aí você poderá fazer, não é? Eu tentei fazer aqui tipo um desenho, uma ilustração de um pão, certo? Mas eu sei que você pode criar do seu jeito e escrever cada parte do versículo, não é? Em um desses desenhos. Aqui tem dai-nos, aí você pede a uma criança para segurar. Aí outra criança, cada dia. Outra criança, o alimento. Aí outra criança, que precisamos. Lucas 11:3. Vai sempre mencionando para elas a referência bíblica, para que elas possam memorizar, tá certo? E aí você pode repetir, pedir que cada uma
repita a partezinha do versículo que elas estão segurando. Depois todos recitam coletivamente, tá certo? O importante é que elas memorizem e que a sua aula, professor, possa ser uma aula dinâmica, porque em nossa aula nós temos o objetivo, não é, que a lição nos propõe. Qual é o objetivo desta lição? Confiar que o Papai do Céu é fiel para nos dar o melhor e entender que Deus pode usar as pessoas para ajudarem as outras, assim como usou o profeta para ajudar a viúva. E aí a gente pode aproveitar também esse momento para falar para as crianças que elas também precisam ajudar os coleguinhas, precisam ajudar em casa, o papai, a mamãe, nos serviços domésticos. Elas também podem terminou de brincar em casa, guardar seus brinquedos, e aí a gente vai também trazendo esses ensinamentos que irá ajudar a criança no seu dia a dia. E interessante que a criança de jardim, conforme nos diz a lição, que nesta fase a criança começa a entender que para que serve o dinheiro, porque a gente sabe que essa mulher, a viúva, ela ficou com uma dívida, e aí trabalhar também essa questão monetária com as crianças, apresentar a cédula. Hoje em dia as pessoas usam muito Pix, cartão, né? Mas trazer também essa ideia do que é o dinheiro para as crianças. E por isso, conforme nos diz a lição, que elas precisam entender para que serve o dinheiro. Por isso, é um bom momento, né, da nossa lição para começar a conversar sobre valores financeiros, como nós comentamos. Explicar que existem momentos em nossas vidas que podemos passar por alguma dificuldade financeira, mas quando somos obedientes à ordem do Senhor, podemos confiar que Ele é fiel para nos dar o melhor, aquilo que precisamos. O Senhor, Ele encaminhou um socorro para aquela viúva. Da mesma forma, Ele faz com cada um de nós. Ele não nos deixa sós, Ele não nos desampara. E Ele conhece a nossa necessidade, a necessidade da nossa família. Fala para as crianças, mesmo que elas passem por dificuldade, o Senhor é fiel e cuida de cada um de nós. E aí tem uma parte que o assunto principal da nossa lição também vai falar um pouco sobre o que é a fome. Como é ruim, né? Não ter o que comer. Mas o Senhor foi providência para aquela família, assim como Ele é providência para cada um de nós. Porque o nosso Deus não muda, Ele permanece o mesmo. E para isso, professor, nós precisamos estar convictos disso para que possamos transmitir esse conteúdo para as nossas crianças. Por fim, temos a atividade proposta na lição que você irá desenvolver com as crianças e também poderá levar outras dinâmicas. Não esqueça, você deve iniciar a sua aula com uma oração. E quando for planejar sua aula, também ore ao Senhor pela sua vida, para que o Senhor possa te usar da maneira como Ele quer. Tá certo? Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos juntinhos com a nossa 5ª lição. Que Deus te abençoe.